perdeu todo o gosto pelas outras literaturas incrédulas, seculares, e aplicou então o coração para obter sabedoria de Deus através do estudo da Bíblia. Com muito interesse, ele começou a estudar os livros de Daniel e de Apocalipse. Interessante que o estudo das profecias é um estudo que cativa as mentes cultas, a mente dos jovens, a mente de pessoa que pensa, pessoas que gostam de pensar. Eles amam profecia, porque a profecia é muito racional. Tudo que você vai estudar na Bíblia exige muita fé. Mas, queridos, por incrível que pareça, quando você vai estudar profecia, é muito racional. Porque é a história, que não tem como você negar a história, porque os livros históricos estão aí, os historiadores, muitas vezes ateus, não religiosos, escreveram a história, portanto a história está aí e a profecia está aqui na Bíblia. E você compara a Bíblia com a história e vê que não tem como negar, é algo muito racional e é muito irrefutável. E foi assim que Daniel e Apocalipse, principalmente esses dois livros proféticos, chamaram muito a atenção de Guilherme Miller e empregou os princípios de interpretação que para as demais partes das Escrituras ele estava usando. Para sua grande alegria, ele descobriu que os símbolos proféticos que existem na Bíblia podem ser compreendidos. E que estes símbolos proféticos não deveriam ser interpretados pelas mentes pesquisadoras da Bíblia, cada mente interpretando do jeito que quiser, cada cabeça dando uma interpretação. Ele descobriu que a Bíblia interpretava os símbolos proféticos. Guilherme Miller achou que a vinda de Jesus Cristo, ao estudar a Bíblia, ele descobriu que a vinda de Jesus Cristo, que é um dos temas mais mencionados, não, é o tema mais mencionado na Bíblia, é o tema da segunda vinda de Jesus. E ele descobriu que a segunda vinda de Jesus será literal, ou seja, não será uma vinda espiritual, não, será literal. Ele subiu para o céu de forma literal, sendo visto pelos discípulos, ele voltará de forma literal, de forma pessoal, e é plenamente ensinada e revelada na Bíblia. Isso aconteceu quando ele tinha 34 anos de idade. Ele encontrou lá em 1 Tessalonicenses, abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 16. Aqui Guilherme Miller encontrou esse texto lindo, maravilhoso, de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aquela mente inteligente de Guilherme Miller, ele percebeu que a volta de Jesus Cristo é algo literal, algo pessoal e não secreta. Porque aqui diz, descerá do céu com alarido. Alarido é muito mais do que barulho. É algo ensurdecedor. E com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. É impossível ser secreta a volta de Jesus, porque vai ser com alarido, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, há uma grande revolução no planeta Terra, porque os cemitérios, as sepulturas se abrem. E os mortos em Cristo ressuscitam, glorificados. É algo que não pode passar despercebido. Isso ele percebeu ao estudar a Bíblia. E o Salvador ainda disse, lá em Mateus capítulo 24, verso 30, abra a sua Bíblia. Esses textos todos, Guilherme Miller foi sendo guiado pelo Espírito Santo. Ao estudar a Bíblia, o Espírito Santo foi guiando a sua mente nestes textos que falam da vinda de Jesus Cristo. Abra então aí em Mateus capítulo 24 e vamos ver o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Olha, quando ele leu esse texto, e verão o Filho do Homem, todas as tribos da terra, não ficou nenhuma dúvida na mente de Guilherme Miller que Jesus Cristo voltaria de forma visível, pessoal, que todos o verão. Não é secreta. Não é invisível. E aqui diz, e verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E também o verso 27.
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mais outro texto que mostra que a volta de Jesus será vista por ímpios e por santos, justos e bons, porque o relâmpago é visto por bons e maus. Tanto faz aceitar ou não a Cristo como Salvador, as pessoas enxergam o relâmpago. E a volta de Jesus será como o relâmpago. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Queridos, Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele não voltará sozinho. Este foi outro texto que Guilherme Miller leu em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 e o verso 31. Ele também leu esse verso. E quando o Filho do Homem, Mateus 25, verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele. Quem virá com Jesus? Todos os santos anjos. São milhões e milhões e milhões de anjos. Descerão do céu na segunda vinda majestosa, grandiosa de Jesus Cristo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E aqui diz no capítulo 24, verso 31, Mateus 24, 31, veja como o Espírito Santo foi levando a mente de Guilherme Miller de um verso para o outro, daquele verso para o outro verso, um verso explicando outro verso, porque só a Bíblia pode explicar a Bíblia. Só a Bíblia pode explicar a Bíblia. E aquilo que a Bíblia interpreta, nós devemos aceitar a interpretação da Bíblia, mas aquilo que a Bíblia não interpreta, nós devemos tomar como sendo literal. Este era o princípio que governou a mente de Guilherme Miller no estudo das profecias.